E aí, meus amigos, conforme prometido, seguimos aqui, né, com o nosso processo de simulação de amortização. Como eu disse, no próprio aplicativo da Caixa ou no próprio site da Caixa, você consegue simular o financiamento. Se você não viu esse vídeo, ele está aqui. Vou deixar aqui no card mostrando para vocês. E se você não tem um financiamento ainda, você não consegue fazer a simulação da amortização. E o que é amortização, Rodrigo? A amortização é como se você pagasse parte da tua dívida. Muita gente fala, pagando de trás para frente, é uma linguagem bem conhecida aí quando se fala de financiamento. E o que acontece na amortização em si? A tabela vai ficar clara aqui, mas você é como se você fosse direto na fonte da dívida. Então, você imagina, você financiou uma casa de 100 mil reais. Essa casa de 100 mil ela vai ter uns juros. Vamos imaginar aqui que seriam 30 mil reais durante os 30 anos que você vai pagar ali desses 100 mil que você pegou emprestado. Quando você amortiza a sua dívida, vamos imaginar que você pegou 5 mil reais de um acerto, de algum veículo que você vendeu e você queria ir lá pagar. Se você for lá e você estiver devendo 100 mil reais, quando você dá 5 mil reais na amortização, é como se você fosse lá nos 100 mil reais e arrancasse 5 mil reais. Então você ignora juros, você ignora todas você vai ver aqui que o financiamento ele não é composto só da parcela, ele tem a parte de juros, ele tem a parte de seguros. Então você tira tudo isso daí. Então é como se fosse direto na fonte da dívida e eliminasse. E isso faz uma total diferença. Tanto para você baixar o valor da parcela. Então quando você abaixa o valor da parcela, não parece tão impactante do que quando você reduz a quantidade. Por quê? Porque quando você tira o valor da parcela, a gente está falando às vezes de um financiamento de 30, 35 anos. Então esse valor, né, o dinheiro ele tem um valor ao longo do tempo. Então quando você traz ele para o próximo ali, é como se você perdesse o valor desse dinheiro ao longo do tempo. Então acaba sendo menos impactante. Porém, quando você tira em parcelas, você vai ver aqui a diferença que dá. E vamos para cima, vamos lá ver mesmo na prática aqui, que eu acho que é o que importa, né? Sem falação. Então eu vou deixar o link aqui do site para vocês na própria descrição do vídeo e você vai cair nesse site. Esse site aqui, você vai trabalhar aqui nessa parte, parâmetros de financiamento, onde aqui você vai entrar com o valor do empréstimo. Vou simular aqui 200 mil reais. Isso aqui, pessoal, pode ser feito tanto para empréstimo que você pegou no banco, quanto para compra de carro e tudo mais. Mas o ideal aqui, ele é um específico para financiamento em cima de tabela saque e tabela price, que são price, parcelas fixas, e saque, aquela parcela que vai caindo mês a mês. Então, vou colocar aqui na saque, vou colocar na price aqui, que são tabelas fixas. E aqui, eu vou simular aqui que o meu juro seria de 7,99, seguindo o exemplo lá que a gente fez no último vídeo, onde a gente falou que uma família tinha uma renda ali de 6 mil reais. Então eu coloquei aqui em 420 parcela e vou simular. Então ele vai trazer para mim aqui os próprios dados do financiamento. Se você já tem um financiamento, você pode pegar lá a sua taxa de juros certinho, de acordo você fechou com o banco. Então aqui ele traz, né, que quando eu estou começando a pagar, no caso que eu coloquei em fevereiro de 25, né, não coloquei data, então ele vai puxar ali a data atual, qual que é o meu modelo de financiamento e quantas parcelas são. E aqui embaixo ele traz aqui uma tabela de antecipação de pagamentos. Então, de 200 mil que eu financiei, eu vou pagar 579. Então, eu vou pagar um total de juros de 379 mil reais durante esses 420 meses. Minha primeira parcela, 1.378, e a última, 1.378. Já falei um pouco sobre tabela aqui, né? Eu falei no último vídeo, se você não viu, volta lá e vê. A tabela price, ela te dá a oportunidade de financiar mais, porém os juros dela acaba sendo um pouco mais alto. Eu começo a pagar aqui em 25 e termino em fevereiro de 2060. Está falando aqui que o total da minha dívida, 34% é o valor que eu financiei e 65% é o valor de juros. E aqui os valores da parcela. Como eu disse aqui, como que é dividida a tua parcela. Você tem a dívida, alguns financiamentos da Caixa não, mas tem uma correção ali ano a ano, mês a mês, conforme o imóvel vai valorizando.
Aqui os juros que a gente tem, aqui a parte de amortização mensal, aqui a taxa de seguros, e aqui o valor da parcela, o total, né? E quanto que a gente está amortizando. Então, se você ver aqui na parcela 1, a gente tem aqui um dado que é bastante assustador. Você está pagando aqui um valor de 1.378. Desses 1.378, da sua conta está saindo só R$ 93. Porque 1.285 é só de juros, mano. É só de juros esse período que você está pagando. Então, item muito importante aqui para ficar de olho, né? E saber quão importante é você amortizar. Então, qualquer valor você consegue amortizar, você não precisa juntar 10, 20, 30 mil para conseguir amortizar, você consegue amortizar com R$ 1.000 que sobrou, com R$ 500 que sobrou. E aqui a gente vai fazer a nossa primeira simulação, onde eu vou colocar aqui, lembrando, quanto mais cedo você conseguir amortizar, mais impacto ela tem nas parcelas. Então, só voltando aqui, né, para lembrar, a gente está falando de um financiamento de 420 parcelas, onde a gente está pagando 379 mil de juros. Então, vamos imaginar que você financiou na planta, o seu FGTS você pode usar ele a cada 2 anos, né? Então, você foi lá, financiou, deu a entrada e tudo mais, e quando a casa foi entregue, né, você conseguiria já utilizar seu FGTS de novo, mais um dinheirinho que você conseguiu juntar nesse período já na primeira parcela. Então vamos imaginar aqui que na primeira parcela que você for pagar, você conseguiu juntar R$ 20.000. Pô, mas R$ 20.000, Rodrigo? Sei lá, cara, às vezes você conseguiu juntar 10 mil, só que mais 5 foi do seu FGTS, mais 5 o FGTS da sua esposa. Lembrando, a cada 2 anos você pode ir lá e amortizar utilizando o FGTS, que é um dinheiro que vai ficar parado, você não consegue sacar, é uma boa você utilizar ele para comprar o teu imóvel. E aí você tem duas opções, ou você amortiza por prazo ou por parcela. No caso, como eu disse, o mais impactante aqui é o por prazo, então eu vou estar vindo aqui e amortizando por prazo. Então lembrando, estou dando R$ 20.000 na minha primeira parcela. Quando eu lanço, ele vai calcular para mim aqui e aí ele já traz o resultado, né? Inclusive tem até o gráfico aqui, ó. Você vê que a gente já sai amortizando aqui um valor bem mais elevado inicialmente. Com esse valor que a gente deu, nós praticamente igualamos aqui a parte de juros e a parte de empréstimo. Para você ter uma base, a gente está falando aqui, vou abrir minha calculadora aqui, mas ó, a gente está falando de 379.100 menos 214.158. Com R$ 20.000 que você der de entrada na primeira parcela, você consegue economizar 164 mil de juros. É incrível. É incrível o impacto que R$ 20.000 que você der de entrada amortizado na primeira parcela, você consegue reduzir dos juros. Então, outro ponto, 420 para 286. Então você tem aqui, ó, 420 dividido por 12, você pagaria 35 anos do financiamento. 286 dividido por 12, você está baixando para 23. Então você está tirando quase 12 anos do teu financiamento aqui com R$ 20.000. Aí, olha como empolgante é isso, né? Sei lá, vamos imaginar que aí todo mês ali você empolgou, você viu que ali que tá beleza, você tá conseguindo economizar e sei lá, tá conseguindo dar R$ 300 a mais por mês. Vou fazer aqui, ó, tem uma forma se você quiser colocar onde você consegue fazer várias amortizações. Ó, vou amortizar após o pagamento 3 um valor de, sei lá, R$ 300 por mês. Vamos supor que você e tua esposa ali ficaram tão felizes com o resultado que estão seguindo ali com a amortização.
todos os meses. Se eu só fechar isso daqui que abriu, e vou colocar aqui R$ 300. Lembrei aqui como que eu faço para amortizar vários de uma vez. Eu vou tirar aqui as que eu fiz. Então, voltando aqui à nossa simulação. Então, o primeiro mês eu dei R$ 20.000. Eu e minha esposa ficamos tão felizes com a quantidade de parcelas que baixou que a gente começou a, sei lá, juntar mais R$ 300 por mês. Então, a nossa parcela ali era 1.400. Vou colocar até a parcela 23. Eu coloquei R$ 300. Estou falando que aqui até a parcela 23, dá 2 a 23, coloquei R$ 300 e vou amortizar por prazo. Então aqui lembrando, né, fiz uma amortização de 20 mil e depois da 2 a 23 eu fui pagando R$ 300 a mais. Minha parcela inicial era 1.378 e aí então ela era fixa, né? Então não vai ter redução da quantidade de valor. Mas aqui amortizando o impacto que isso tem, né? A gente já baixou de 286 para 264, aumentando R$ 300 por mês. Nós baixamos aqui o nosso juros, né, de 379 e 100 188.490. Baixamos R$ 190.000 do valor de juros. Eu estou olhando só o valor de juros aqui, viu, pessoal? Eu vou deixar de pagar 579 para pagar 388. E aí, você pode ver que o impacto foi bem menor do que o inicial, porque quanto antes você der a parte da amortização, maior impacto tem. Vamos imaginar que, sei lá, com 2 anos, agora você e sua esposa estão ganhando mais, né? Vocês já conseguiram ali 30 mil no seu FGTS. Não vou nem falar que você vai gastar seu dia, não, que você vendeu um carro, mas você pode vender um carro, vender alguma coisa que tem parada ali. E aí, com 2 anos, eu fui lá e dei mais R$ 30.000. Então, lembrando, né? Meu financiamento era inicialmente aqui de 200 mil, eu dei 20, depois fui pagando 300 a mais por mês e agora eu dei mais 30 com 2 anos. Meu total amortizado foi 56 mil e meu total de juros caiu para 110 mil. Ou seja, 269 mil que eu ia pagar de juros eu já não vou pagar mais. Então, para você ver o impacto que tem essa amortização. Isso eu estou falando aqui de você tirar R$ 300 por mês. Falando de FGTS, que é um dinheiro que você não tem, a não ser que você troque de emprego ali direto, mas a maioria das pessoas ali buscou uma certa estabilidade, principalmente quando tem um financiamento desse tamanho nas costas, né? E um dos pontos mais importantes aqui, que quando você tira 420 de 185, você por 12, 400, nossa, 420 menos 185. Você tirou 19 anos do seu, 19,5, né? Vamos falar, do seu financiamento, fazendo essas duas ações, que é utilizar o seu FGTS, que eu coloquei duas simulações, uma de 20 ou de 30, você pode brincar aqui com a quantidade de reais que você quiser, e aumentando R$ 300 a parcela aqui, em vez de pagar 1.300, você pagaria 1.600. Como que um impacto tão grande pode ser gerado com uma força tão pequena?
E, infelizmente, os brasileiros muitas das vezes não sabem disso. Eles pagam ali 30 anos, eles pagam parcelas onde a parcela desconta R$ 200 e os juros é 1.378.